Justiça Cidadã já está de volta. Hoje, conversando com a juíza titular da primeira vara de Presidente Dutra, Michele Amorim Sancho. Doutora, a senhora tem adotado uma atuação jurisdicional, na sua atuação jurisdicional, algumas ferramentas como sistema estratégico. Como é que funciona isso? Pronto, o primeiro passo é conhecer a realidade da comarca. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão tem um sistema que se chama Sistema Termojures e de lá são retirados os dados principais, como por exemplo, a quantidade de conclusos, quantos processos que estão parados na secretaria, quantos que faltam para dar sentença e por aí vai. A partir desses dados é necessário que o magistrado saia um pouco da ideia de função de juiz, julgar, e parta para uma função de gestor. É necessário que ele interprete os dados para direcionar todo o seu corpo de servidores para que os processos comecem a ter um andamento conforme a celeridade processual. Por exemplo, a minha força de trabalho hoje só são somente 4 servidores, queria inclusive nominá-los porque é uma equipe maravilhosa, a Jaira, o James, o Márcio e também a Wanda, que estão sob a assessoria da minha secretária, que é a Samilde, tenho 2 oficiais de justiça. Esse corpo de servidores para 4.948 processos é muito pouco. Então a gente precisa direcionar o cumprimento integrado dos processos. Por exemplo, se eu estou despachando no gabinete demandas afetas ao seguro DPVAT, eu cumpro aqueles processos de uma forma integrada. Todos os processos de seguro DPVAT são selecionados, vão para a secretaria e a secretaria, de forma integrada, padronizando a rotina, vai lá e cumpre o processo enviando o mandado de citação, o que for. Hoje, com o processo eletrônico, fica um pouquinho mais fácil, rápido, né? Mais rápido, mais fácil. Mas a vara ainda é híbrida. Eu tenho processos físicos e tenho processos eletrônicos. A Corregedoria também está nos incentivando a fazer o processo de virtualização. Acredita que deve ficar 100% eletrônico daqui a quanto tempo, mais ou menos? Daqui mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. Por quê? Tem muito processo que entra ainda também, né? Isso. Os que entram já são todos eletrônicos, mas os criminais ainda não podem ser virtualizados. E a minha dificuldade maior, que é a de grande maioria dos colegas, é a falta realmente de pessoal, porque a equipe é reduzida. A equipe é reduzida, isso. Então, quando se desloca um servidor para ele virtualizar, eu perco no cumprimento. Então, quando a gente faz uma padronização de rotina, hoje, por exemplo, na primeira vara, nós estamos padronizando os modelos de ofício. Todo ofício que é feito é no mesmo formato, evita que o servidor inove ou então traga uma informação desnecessária e aí, se o servidor, por exemplo, entrar de férias, um outro servidor pode perfeitamente fazer o trabalho. Cria uma padronização. Isso, né? De rotina cartorária. Hoje, segunda-feira, a gente tem que cumprir o tipo de processo A, na terça-feira e por aí vai. O trabalho do próprio servidor, né, doutor? E sexta-feira, que foi a grande inovação, inclusive, a OAB esteve comigo, nós temos uma seccional lá, que é muito bom, os advogados perto e que ajudam na construção, por meio de Dr. Éder, que é o seu presidente. Nós explicamos a eles o que tudo foi dito numa reunião com os advogados, com a sociedade civil. E nós explicamos que sexta-feira é a rotina do arquivamento, que a gente chama. É aquela rotina em que o processo já foi sentenciado, então ele precisa ser cumprido pela secretaria. Porque aí eu não deixo na prateleira, não, o processo já recebeu uma sentença, eu não vou fazer mais nada. Não, eu dou justamente o passo a passo para que futuramente eu tenha o alvará judicial, que é o que realmente se requer de um determinado processo. Doutora Michele, e antes de a senhora ser titular de Presidente Dutra, a senhora também trabalhou e foi titular de Bequimão, onde iniciou esse projeto. Como foi essa experiência em Bequimão, como ela foi trazida para a realidade de Presidente Dutra? Pronto, perfeito. A minha realidade de Bequimão era um pouquinho diferente da de Presidente Dutra. Em Bequimão era uma comarca de vara única, então congregava todas as matérias do direito. A gente era psicólogo, o que fosse, a gente resolvia fazia de tudo. Hoje não, estou numa competência específica. Mas foi daí, da comarca de Bequimão, que se resultaram os primeiros estudos sobre gestão judiciária. Esse trabalho foi publicado recentemente no Enajus, que é um encontro só para gestores do Poder Judiciário, em Brasília. E essas ferramentas de gestão nos mostraram que ao longo dos 2 anos e meio em que eu estive à frente de Bequimão, as taxas caíram em torno de 20%. Então, eu deixei a comarca de Bequimão com uma taxa de 60% mais ou menos de julgamento e de baixa, o que para os padrões do CNJ da Corregedoria são padrões satisfatórios, tendo em vista a grande demanda do Poder Judiciário. Uma luta que nós temos hoje é implementar dentro das unidades jurisdicionais essa ideia de planejamento estratégico, mas para cada unidade, não para uma unidade isolada ou só um planejamento vindo do CNJ ou do tribunal, mas que cada unidade tenha o seu planejamento específico, porque, por exemplo, o meu caso, eu cheguei em Presidente Dutra em maio deste ano
E aí o que ocorre? O que foi feito para trás acaba que se perde uma continuidade. Então a ideia é que o planejamento ele tem essa ideia de continuidade. Uma dúvida, doutora, fazendo uma comparação de Bequimão, a senhora sai de Bequimão, vai lá para Presidente Dutra. Existe uma regionalização, vamos dizer assim, do judiciário ou não? Existe sim. Existe? E são 11 macro-regiões, por exemplo. Eu estava vinculada a Pinheiro, que era a comarca intermediária, eu promovi para Presidente Dutra, por isso que agora estou numa vara. A senhora encontra uma outra realidade de Presidente Dutra que tem que se adaptar a essa nova realidade? Tem que se adaptar. Eu faço sempre uma analogia quando estou ministrando algum curso sobre essa temática, que na realidade o Poder Judiciário era para ser semelhante aos bancos. Por exemplo, hoje se eu tenho um cheque devolvido, o motivo vai ser um 11, o 12, o que for. No Poder Judiciário, cada juiz desenvolve uma forma de gestão, enquanto que o ideal seria que houvesse uma padronização. Uma padronização. Porque quando o magistrado chega, ele já sabe que existem tantos processos para sentença, tantos processos para despacho, e qual é a cadeia, uma gestão de processos. É verdade, seria uma outra realidade, não é, Eida? Mas certeza. pode ser que aconteça, né? Tem um Sim. núcleo já de planejamento estratégico no tribunal, ligado à presidência, que tem vários projetos e ações também implementadas. Perfeito, é verdade. Tá certo, doutora. Bom, nós vamos ainda conversar mais sobre esse trabalho, né, com a nossa entrevistada, a juíza Michele Amorim Sancho. E agora nós vamos falar sobre a atuação do Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais, criado em 2018 pela Corregedoria. Desde a criação, o núcleo vem atendendo unidades judiciais que enfrentam dificuldades, realizando mutirões com a participação de juízes voluntários. Desde o início da atuação, em novembro do ano passado, os juízes do núcleo já analisaram mais de 2.000 processos, proferiram 1.545 sentenças e mais de 500 despachos e decisões. E não esqueça, você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos da Justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para o 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número, anote aí, 98 código 3194 5555. No último bloco do Justiça Cidadã, nós vamos conversar sobre os resultados da primeira vara de Presidente Dutra. A juíza Michele Amorim Sancho vai explicar como a ideia vem sendo replicada na unidade. Nós voltamos já já.